Muitos conhecem a história de Fausto. Ela se tornou popular em diversas adaptações de peças teatrais e publicada em muitos livros, contando o famoso pacto entre a besta e o protagonista. Porém, você sabe de onde surgiu essa história? Ela realmente foi um caso real? Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek! Já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Para entender essa história tão antiga, vamos começar do início. O Dr. Fausto é um personagem de uma popular lenda alemã de um pacto com um demônio. De acordo com a lenda, Fausto, um homem mitológico, literário e teólogo, dedicou sua vida a estudar e buscar sempre mais conhecimento. Mas apesar de ter estudado muito em sua vida, estava insatisfeito com o conhecimento que havia adquirido. Em dado momento, ao conseguir falar com Mefistófeles, eles selam um pacto de sangue, no qual Mefisto dará a Fausto todas as respostas que ele quer saber sobre todas as coisas, assim saciando sua sede de conhecimento. E em troca, Fausto deve entregar sua alma a ele no final da jornada. Esse seria o resumo bruto da clássica história. Porém, se é dito que toda lenda tem uma origem. Mas qual seria ela? Bem, segundo os registros mais antigos publicados, o personagem Fausto foi baseado no médico e alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust, nascido em 1480 no sul da Alemanha. Georg Faust era um amante da magia e astrologia, e apesar de ter sido contratado por personalidades da nobreza e até da igreja, ele acabou sendo perseguido muitas vezes por autoridades e teólogos da época que o consideravam um charlatão. Seu falecimento, aparentemente em 1540, foi descrito pelo astrólogo Philippe Melanchthon como algo não natural. Segundo ele, Georg Faust faleceu de maneira violenta e que seu corpo parecia haver sido mutilado pelo demônio. Em escritos publicados em 1566, Martinho Lutero reforçou uma hipótese de Faust ter sido um tipo de instrumento que foi usado pelo Mefisto, posto que ele gostava de mexer com bruxaria e magia negra. Após Martinho levantar essa bola, a própria população dizia que Faust em vida já era envolvido com uma possível relação dele com Mefisto. Supostamente, ele vendeu sua alma, acabando falecendo violentamente em uma pousada em Staufen. Essa escrita de Martinho certamente contribuiu para a criação da lenda sobre ele. As histórias que circulam sobre Georg Faust, como o pacto com o demônio e a invocação mágica de espíritos, somado a seu falecimento misterioso, começou a despertar interesse e chamar a atenção de escritores da época. E logo, as primeiras interpretações do mito de Fausto surgiram na Alemanha por volta do ano de 1587. A primeira delas, de autor desconhecido, intitulava-se A História de Dr. Johann Faust. Mesmo sendo de autoria anônima, tudo indica que ela foi editada por Johann Spies e apenas consistia em uma simples coleção de episódios que incluem o pacto de Fausto com Mefistófeles, que durante 24 anos lhe concede todos os desejos. Mais tarde, o escritor Gotthold Lessing escreveu o primeiro drama em que Fausto se redimiu, caminho que mais tarde Goethe também percorreu ao criar a interpretação de Fausto mais conhecida de todos os tempos. Mas essa parte da história é mais adiante. Após o drama escrito por Lessing, houve uma virada de chave na história original de Dr. Fausto, e as criatividades dos escritores falou mais alto. A partir desse ponto, a história sobre Fausto foi recontada em várias diferentes edições, espalhando-se também em outras regiões da Europa. Antes de 1592, surgiu na Inglaterra uma tradução do livro de 1587, que inspirou o escritor Christopher Marlowe a criar a trágica história do Dr. Fausto, publicada em 1604, sendo redigida em um livro como uma peça teatral. A peça de teatro de Marlowe inspirou o que talvez seja a maior e mais conhecida obra sobre o assunto. Isso mesmo, estamos falando do tão importante livro chamado Fausto, do alemão Johann Goethe. Sendo ela publicada em duas partes,
a partir de 1808. O Fausto de Goethe lançou em livro como poema e também pequenas crônicas. Ela trouxe um enredo mais elaborado para os personagens, como a Margarida, que também acaba tendo um final trágico após Fausto aceitar o pacto. E como não dizer, o próprio Mefistófeles é mais explorado nessa história. Algo que talvez poucos saibam, mas Mefistófeles no universo de Fausto não é o diabo, e sim um demônio que é um servo dele. Ele pode fazer diversos truques e enganações, porém Mefistófeles não faz parte da cultura mágica, e sim apenas parte da literatura, tais como suas aparições em Shakespeare. Lembram da primeira história criada sobre a lenda de Fausto, chamada A História de Dr. Johann Faust, de 1587? Pois Mefisto foi criado apenas para ser o vilão para o conto, ou seja, um mero servo do verdadeiro demônio. Quando ele se mostra para Fausto pela primeira vez, ele está com a aparência de um cachorro preto, e mesmo com habilidades mágicas, quando precisa rejuvenescer Fausto, não é ele quem faz a magia, e sim uma bruxa, na qual ele mesmo leva Fausto para conhecê-la. O Mefisto aparece para Fausto porque ele percebe que o doutor estava vulnerável e seria fácil persuadi-lo. Afinal, o próprio Fausto estava desanimado com sua atual condição e queria encontrar alguém de mais conhecimento que ele. Além disso, Mefisto já tinha feito uma aposta com Deus, dizendo que conseguiria persuadir o humano mais sábio que existe. Para quem gosta da Marvel, já pode notar de onde veio o termo Mefisto em suas obras. Com a história de Goethe já estando na prateleira de uma das maiores literaturas alemã, com o passar dos anos, diversos projetos foram criados em cima da lenda de Fausto, tais como filmes, quadrinhos, contos, diversas adaptações de livros e até mesmo séries, como as versões de Chespirito. Afinal, quem não lembra do Chirrin Chirrion do Diabo? Chirrin para trazer as coisas e Chirrion para afastá-las. Em suas obras, Bolanhos interpretou Fausto, Mefisto foi interpretado por Rubem Aguirre e Ramon Valdez, e Margarida por Florinda Mesa e Maria Antonieta de Las Nieves. Nessas obras de Bolanhos, Fausto também se arrepende, como nas últimas versões dos livros. Porém aqui ele se livra do Mefisto, o que é diferente do seu destino trágico na história literária. Porque assim diz o contrato que assinou. Contrato Chirrion. Nos filmes, Fausto também teve diversas adaptações, desde 1926 até mesmo uma versão de 2011 mais atualizada. Porém, damos destaque ao filme de 1994, pois é uma adaptação bem próxima da obra de Goethe. O próprio filme mescla os efeitos práticos com a ilusão teatral, dando um ar sombrio e realista à cultura da magia. Curiosamente, também existe um filme brasileiro sobre Fausto, de 1986. Ele se chama Demência, e também foi baseado na peça clássica de Goethe. Fausto passou por adaptações em HQs e revistas, tendo pequenas crônicas, até sendo lançadas em jornais. Porém, como os demais, sua HQ também virou livro. E como falamos de muitos livros até aqui, destacamos alguns, como o próprio Doutor Fausto de Thomas Mann, onde se encaixa bem nas principais literaturas da lenda. Há uma teoria que Fausto na verdade teria sido inspirado em John Dee, um matemático e astrólogo britânico que também fazia parte do ocultismo e pratica a cultura do sobrenatural. Porém, não há muitos registros fiel de fato para se basear com ênfase nessa teoria, mas fica aqui essa menção. A antiga lenda alemã de Fausto realmente se tornou um dos grandes nomes da literatura, e que até hoje desperta curiosidades de sua verdadeira origem. Até que ponto é verdade o que se diz sobre o Dr. Fausto? Levando em conta que a criação de fato foi no final da Idade Média, poderia mesmo a origem ter vindo do próprio George Faust? Quem sabe ele mesmo pode haver estimulado as histórias de bruxaria durante sua vida, já que o próprio foi perseguido muitas vezes por poderosos da época.
Ou tudo foi simplesmente pura invenção da imaginação fértil de algum autor? Será? Bem, esse foi um pouco sobre a história do caso que gerou a tão famosa lenda de Fausto. Mas queremos saber de você. Sabe de mais coisas a respeito? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueçam de deixar o like. Isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.